DC Notícias Web, mais uma vez, agora falando sobre desenvolvimento, sobre a fronteira, sobre essas questões voltadas à fronteira, sobre esse comércio exterior, enfim. Para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos conversar com o diretor de comércio exterior da CIF, o senhor Mário Camargo. Antes de mais nada, é um prazer muito grande recebê-lo no DC Notícias Web, senhor Mário. Luciano, muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Queria cumprimentar você, sua equipe, seus telespectadores e todo o pessoal que eu tenho certeza que costuma acompanhar vocês nos telejornais e tudo. Senhor Mário, vamos começar falando então sobre essa questão dos caminhões, porque a população viu há alguns dias aquelas filas de caminhões na BR, enfim, tudo à espera de entrada lá no Porto Seco. O que estava acontecendo? Isso já é um problema que já está resolvido ou ainda não, senhor Mário? Luciano, nós estamos vindo assim, de uma sequência de problemas, tá? Nós tivemos aqueles 15 dias de greve dos caminhoneiros lá no Paraguai, que radicalizaram bastante, inclusive parou as operações com o Paraguai, né? O pessoal não deixava os caminhões transitar, então isso represou. Nós estamos falando aí do maior porto seco da América Latina, com uma movimentação de 600 a 800 caminhões dia. Quando você represa aí por uma semana já é complicado, agora você imagina 15 dias praticamente que nós ficamos operando apenas com a Argentina, né? E o Paraguai é o nosso maior parceiro hoje aqui pelo Porto Seco. Então, o volume de cargas com o Paraguai é muito grande. Daí, depois que terminou essa greve do Paraguai, nós tínhamos muitos caminhões represados, Porto Seco lotado, e daí entrou uma operação padrão do Ministério da Agricultura. Nós temos nos órgãos federais uma carência muito grande de servidores, entende? Já a Receita Federal faz praticamente 8 anos que não tem concurso, o Ministério da Agricultura também. Hoje eu até estava vendo na audiência pública que eu participei do novo Porto Seco, a média da idade dos servidores é de 50 anos, então estão se aproximando já muitos para aposentadoria, né? E nós temos, assim, vários servidores se aposentando e nós sofremos, assim, da necessidade de concursos públicos, embora tanto a Receita como o Ministério tenham feito uma contrapartida de automatizar os processos, né? Diminuiu bastante a necessidade da participação do auditor fiscal em alguns processos, né? O próprio sistema de parametrização, nós tínhamos lá na década de 80, todas as operações de comércio, de importação e de exportação, elas eram no canal vermelho, todas tinham que passar pelo fiscal. Hoje, praticamente, 80%, 85% das nossas importações são canal verde, entende? Não tem a participação do fiscal. Então, isso deu sem dúvida nenhuma, contemporizou um pouco, né? Mas eu te diria que ainda temos carência de fiscais. E aqui em Foz do Iguaçu tem uma tipicidade, por exemplo, o Ministério da Agricultura, nós temos o Ministério da Agricultura na Ponte da Amizade, na Ponte Tancredo Neves, temos no aeroporto, temos no Ceasa, temos no Porto Seco, tem vários lugares que precisam de servidores do Ministério Público, do Ministério da Agricultura, e não tem gente para tudo isso. Então, tudo isso acumulou e agora nós estamos, assim, começaram os processos a se desenvolver. Nós temos uma operação noturna muito forte também com o Paraguai, que é a importação de proteína vegetal para transformar em proteína animal. A grande maioria vai para os frigoríficos aqui, principalmente para as cooperativas. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos passando por um momento de muita turbulência. Estamos trabalhando no sentido de melhorar, mas está ainda bastante turbulento e ainda bastante represado. Além, senhor Mário, dessa questão da falta de um contingente maior, né, para tudo isso, dá para se dizer que também o comércio exterior aumentou e aí não teve essa mesma proporcionalidade? Com certeza, com certeza. Nós tivemos um aumento muito grande aqui, né? O evento das maquiladoras no Paraguai, ele transformou um pouco o comércio paraguaio também, que hoje nós temos bastante produto com valor agregado. Antigamente o Paraguai só exportava commodities. Hoje nós já temos bastante produtos industrializados que estão sendo industrializados no Paraguai. As maquiladoras, elas têm como objetivo
transformar o produto e vender para o Brasil, né? Basicamente, 99% vem para o Brasil, retorna, entra a matéria-prima e sai o produto acabado. Isso deu a carga geral mesmo aumentou bastante o movimento dentro do Porto Seco, produtos com valor agregado. E Argentina também, nós temos alguns segmentos que ainda nos abastecemos muito com a Argentina. A Argentina exporta farinha, muita farinha para nós, frutas, verduras, frutas principalmente, né? E esse movimento todo, ele tem colapsado o nosso Porto Seco, porque esse nosso porto ele é da década de 80 ainda, não tinha essa previsão de aumento, né, de movimentação como nós estamos tendo. Então, tem uma ginástica muito grande dentro do porto, até a própria logística dentro do porto, ela ficou complicada, né, porque você tem que tirar a amostra de caminhões, ele tem que sair do box dele, vira até a rampa, tira a amostra, depois leva, e daí colapsou, né? É muito movimento e colapsou todo o porto. Muitas vezes a gente tem que usar de algumas artimanhas ali dentro para poder escapar dessa burocracia toda que tem ainda dentro do porto, essa falta de uma logística perfeita ali dentro, né? Mas, e outra coisa, com o problema da crise hídrica, o Paraguai praticamente caiu muito a navegação, para não dizer que zerou. E esses produtos que o Paraguai exportava, e ele precisa de uma saída para o mar, o que eles estão fazendo agora? Eles estão vindo para o Brasil. Algumas coisas estão sendo vendidas aqui para as cooperativas e para as empresas que transformam, mas tem muita coisa que agora nós iniciamos um processo de trânsito aduaneiro. Coisa que nós fazíamos isso eu te diria, 20, 30 anos atrás, depois que o Requião criou aquele problema com o transgênico para o Paraguai juntou todos os esforços para desenvolver a hidrovia, a navegação. E, basicamente, saía pela Argentina, né? Rosário, Montevidéu. E agora, como não pode navegar, e está difícil a navegação, se tornou caro, inclusive, pela dificuldade, né? Você tem que navegar com menos volume, paga um frete morto. Começamos, e nós já iniciamos um processo de trânsito aduaneiro de farelo de soja. Já é o primeiro produto que já está indo a Paranaguá. Então, nós temos aí uma perspectiva de 40 mil toneladas mês, que é produto paraguaio que descia pelo Rio e agora vai sair por Paranaguá. E outros virão atrás, com certeza. Diretor, e o novo Porto Seco? Que situação está? Até porque seria a solução de muitos problemas, né? Hoje tivemos uma audiência pública, né, com a Receita Federal, tratando justamente disso. O presidente da comissão é o Marcelo Mossi, aqui da Receita, aqui em Foz do Iguaçu, né, e tem outros, tem o superintendente da Receita também, lá de Curitiba, que está envolvido aqui, o nosso delegado Paulo Bini, o Augusto também. A comissão do Porto Seco, ela é muito grande, mas nós temos um presidente dessa comissão, que é o Marcelo Mossi, e hoje ele conduziu essa audiência pública. A audiência pública foi, na realidade, uma das etapas, né, para se fazer, para se criar um novo Porto Seco aqui. Nós estamos já com um tempo exíguo, quase, para largar essa licitação. Mas hoje foram apresentadas algumas sugestões, se debateu muito sobre a implantação desse porto, ele mudou, a Receita mudou o modo que vai ser licitado, porque antes, esse Porto Seco que nós operamos hoje é uma concessão, é numa área pública, numa área da União. Agora nós vamos ter um modelo que é de permissão, que a área é privada. Então, talvez, né, a gente possa ter um Porto Seco na mesma proporção que na inauguração da ponte a gente possa vir a ter um Porto Seco também, porque a iniciativa privada, você sabe, ela não tem muitas amarras burocráticas e coisas, então ela pode trabalhar aí, desenvolver em 24 horas por dia, trabalhando dia e noite, né, para poder botar esse Porto Seco em pé. Agora vamos para a licitação, né? Essa licitação que vai ser o ponto-chave do negócio. E existe uma expectativa para que isso se torne realidade, diretor? Sim, sem dúvida.
em fevereiro de 2023, vence a permissão do Porto Seco, a concessão do Porto Seco, que hoje está sendo explorado pela Multilog, né, administrado. Nós entendemos assim que no primeiro trimestre do ano que vem nós já tenhamos essa licitação na praça, né, e já com todos os problemas resolvidos, pode ter alguma judicialização, vai vencer a licitação a capacidade financeira e quem apresentar um projeto de Porto Seco com a menor tarifa. A Receita, normalmente ela vai dizer o que ela precisa, né, para alfandegar uma área, ela vai dizer qual é a área necessária e quais são os investimentos que tem que ser feitos, e cada um vai se habilitar, quem tiver essa área, quem tiver capacidade, e daí, atendendo todos os requisitos, vai prevalecer a menor tarifa, né? Então, a cereja do bolo será a menor tarifa, porque se todos que forem participar atenderem todos os requisitos, vai valer a menor tarifa. E aí é um ganha-ganha, ganha todo mundo, né? Ganha o investidor e ganha a sociedade, principalmente, e a comunidade toda, né? Estamos bastante ansiosos, assim, estamos preocupados com os outros, com o outro segmento de infraestrutura que nós temos, né? Por exemplo, nós estamos com uma ponte, da segunda ponte aí com 67% já concluída, e a perimetral, né? A perimetral está sendo um gargalo aí, teve um problema de fazer as indenizações, né? Agora parece que soltar as amarras, então vai começar, o negócio vai rodar, mas nós temos que levar esses 3 projetos praticamente juntos para que nós não tenhamos um colapso logístico lá na frente, né? Não adianta você ter uma ponte pronta, um Porto Seco pronto, não tendo uma perimetral, né? Então, esse é um desafio para os órgãos, principalmente para os governos, tanto estadual, federal, estadual e municipal. Diretor, a gente tem certeza que as coisas vão fluir para o desenvolvimento aí de toda a região. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação no DC Notícias Web. Luciano, foi um prazer, estou sempre às ordens. Você sabe que, às vezes, a gente não consegue conciliar os horários, mas eu estou sempre às suas ordens. Você tem meus contatos aí, é só me chamar que eu estou sempre às ordens para vocês.